Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, nesse vídeo vamos falar sobre arbitragem, né? Porque no domingo a gente tem uma decisão contra o Sport Recife, lá em Recife, né? No estádio da Ilha do Retiro, e o árbitro escalado aí para o VAR é um velho conhecido da torcida vascaína, um velho conhecido do Vasco da Gama e conhecido por já ter prejudicado e muito, né, o Vasco da Gama, principalmente no Campeonato Brasileiro de 2020, que culminou com o rebaixamento do Vasco. Além de ter prejudicado o Vasco, naquela ocasião ele favoreceu Bahia e Sport, que são dois clubes que estão ali na briga pelo acesso com o Vasco nessa temporada. Então, é uma escalação aí na arbitragem muito polêmica que a gente tem que ficar de olho, e por isso nesse vídeo eu vou até relembrar um vídeo feito aqui no canal em 2021, mostrando todos os erros que esse árbitro já cometeu contra o Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente fala muito sobre isso aqui. Antes eu conto com você, deixa o like que é muito importante, vamos fazer barulho, né? Deixa o like aí para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos, para mais gente aqui ter acesso a esse conteúdo, e se inscreva no canal se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Tamo junto e rodou a vinheta. Bom, então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o apoio da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, basta ver aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet. Tem também o nosso código promocional, e você usando o nosso código promocional e fazendo o seu cadastro através do link que está no comentário fixado, a 1xBet vai te dar um bônus para você começar a fazer suas apostas esportivas, beleza? Tá tudo explicadinho ali no comentário fixado. Enfim, vamos falar sobre arbitragem, né? Já está definida a arbitragem da partida entre Sport e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro Série B no domingo. O árbitro principal do jogo será o Rafael Claus, que é um dos principais árbitros, né, do futebol brasileiro. Uns gostam, outros não gostam, né? Eu até acho que o nível da arbitragem brasileira é tão ruim que o Rafael Claus, apesar de alguns erros, alguns jogos que ele acaba se confundindo, deixa o jogo seguir muito, né? Ele é um árbitro que não marca muitas faltas, mas enfim, apesar disso, eu acho que dentro desse nível horroroso da arbitragem brasileira, eu acho que o Rafael Claus ainda é um dos melhores, né? Então ele será o árbitro dessa partida. Nessa temporada ele apitou 3 jogos do Vasco, 2 derrotas vascaínas e 1 vitória, né? Ele apitou Grêmio e Vasco agora no retorno, apitou também Bahia e Vasco no retorno, ambos o Vasco perdeu, e apitou no primeiro turno Vasco e Bahia em São Januário, que o Vasco venceu com um gol do Figueiredo. Mas o assunto principal desse vídeo não é o Rafael Claus, e sim quem vai estar no árbitro de vídeo, lá na cabine, analisando o VAR. Eu sei que tem muita gente que vai comentar nesse vídeo: ah, Juninho, não tem que ficar falando disso não, porque o time do Vasco tá nessa situação aí, porque o time é ruim, porque o time deu muito mole, foram 8 jogos seguidos jogando fora que não venceu, não tem que falar de arbitragem. Cara, eu concordo com você que o Vasco está nessa situação por culpa de sua incompetência, por culpa da incompetência da diretoria, perdeu muitas oportunidades de já estar numa situação mais confortável na tabela, mas aqui no canal a gente tem que defender também os interesses do Vasco, né? E eu acho que é um dever do canal fazer barulho, né? E alertar também sobre essa situação do árbitro de vídeo, até porque em 2020 o Vasco foi rebaixado, apesar da campanha pífia, por conta do saldo de gol. Então, um pontinho aí que esse rapaz tirou do Vasco, que ele não tivesse conseguido tirar, o Vasco não teria sido rebaixado para a segunda divisão. Enfim, estou falando de Rodrigo Guarizo do Amaral. Ele será o VAR da partida entre Sport e Vasco da Gama na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Será o 6º jogo que ele vai estar no VAR, né? Jogo do Vasco nessa Série B do Brasileirão, mas o grande problema não foi nem nessa temporada, né? Foi na temporada de 2020, onde o Vasco foi rebaixado. O Vasco até entrou com um requerimento na época, a CBF, exigindo, né, que o Guarizo não mais apitasse jogo do Vasco, não fosse mais escalado para jogos do Vasco e nem jogos de adversários diretos do Vasco, né? Porque além de prejudicar o Vasco, ele também estava favorecendo adversários diretos do Vasco na disputa contra o rebaixamento de 2020, entre eles o Sport Recife,
e o Bahia, né? Inclusive, naquele Vasco Bahia, o famoso Vasco Bahia, que era para o Gregory ter sido expulso, era o Rodrigo Guarizo do Amaral, o VAR da partida. Nos jogos que o Rodrigo Guarizo esteve no VAR nessa temporada de 2022, o mais polêmico foi o Vasco e Cruzeiro, né? Aliás, Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão, que ele deixou de marcar um pênalti no Aguinaldo quando o jogo ainda estava 0 a 0. Mas agora eu vou relembrar aqui os erros do Rodrigo Guarizo do Amaral em 2020 contra o Vasco da Gama, ano do rebaixamento do Vasco, onde o Vasco foi rebaixado por conta do saldo de gols, e o Rodrigo Guarizo do Amaral teve influência direta aí, né, na queda do Vasco devido aos seus erros de arbitragem. Confira só. Por isso, o Vasco pediu à CBF que o árbitro não apite mais, não participe mais de jogos do Vasco e nem de jogos que interessam diretamente ao Vasco da Gama. E aqui a gente vai listar todos esses lances citados pelo Vasco da Gama. Primeiro, vamos começar com o jogo Vasco e Bahia, né? O jogo que desencadeou, podemos dizer assim, em toda essa confusão. Nesse jogo, tivemos a não expulsão do Gregory por essa entrada criminosa no Martim Benítez, que inclusive a CBF admitiu o erro, né, nesse lance. A CBF admitiu que o jogador deveria ter sido expulso, mas o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral não chamou para o Wilton Pereira Sampaio ir lá analisar a jogada, passou batido esse lance. E o outro lance foi o pênalti em cima do Léo Matos, não marcado também pelo Wilton Pereira Sampaio dentro de campo, e que o Rodrigo Guarizo do Amaral, que estava na cabine do VAR, não chamou para analisar. A imagem está passando aí na sua tela, né? A CBF disse que é inconclusivo, não dá para saber se a bola estava em campo ou não, mas de toda forma o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral nem chamou para poder ir lá analisar a jogada. Passou batido, o Vasco foi prejudicado nessa partida, a CBF admitiu um desses erros, né? Admitiu o erro na jogada ali em cima do Martim Benítez, e no dia seguinte, após a CBF admitir o erro, Rodrigo Guarizo do Amaral estava escalado para a partida entre Botafogo e Sport Recife, que interessava direto ao Vasco da Gama, já que o Sport é um dos adversários do Vasco ali na luta contra o rebaixamento. Só nisso aí já é uma coisa assim, no mínimo, antiética, podemos dizer, né? Porque a CBF admite que o cara errou contra o Vasco, que o cara depois está pitando no VAR de novo, numa partida que interessa diretamente ao Vasco, então é uma coisa que realmente não pega bem. Tem até uma frase que, para mim, encaixa muito bem nessa situação. Não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. E não me parece honesto, né, você escalar um cara que prejudicou o Vasco depois numa partida que interessa ao Vasco da Gama. E aí, o senhor Rodrigo Guarizo do Amaral chamou para marcar esse pênalti aí a favor do Sport Recife, uma bola que bate ali na mão do jogador do Botafogo. Alguns árbitros marcariam, outros não. A questão é que o Rodrigo Guarizo do Amaral chamou para marcar e o Sport Recife venceu o Botafogo, passou o Vasco na tabela por conta desse gol aí chamado pelo VAR do senhor Rodrigo Guarizo do Amaral. E é curioso isso porque, se a gente voltar no tempo para a temporada passada, um dos erros mais absurdos do Campeonato Brasileiro de 2019 foi entre Vasco e CSA, o jogo em Cariacica, no Espírito Santo, que ficou 0 a 0, e aos 40 minutos do segundo tempo teve um pênalti claro não marcado a favor do Vasco, uma bola que bate na mão, a jogada já está aparecendo aí na sua tela, a bola bate na mão do zagueiro, do defensor do CSA dentro da área, ele está aí com o braço completamente aberto, né, um movimento com o braço aberto, um pênalti claríssimo, e o VAR não chamou para marcar esse pênalti em 2019 a favor do Vasco da Gama. E quem estava no VAR nesse jogo era o Rodrigo Guarizo do Amaral, esse mesmo que não chamou para marcar esse pênalti contra o CSA, foi o mesmo que chamou para marcar esse lance aí do Botafogo contra o Sport Recife, que, meu amigo, se for comparar os dois, né, não tem nem comparação. Um é um braço abertaço ali, impedindo a passagem da bola, e o outro é um braço praticamente colado ao corpo. Então, como que o mesmo árbitro que marca esse pênalti a favor do Sport não marca esse pênalti escandaloso a favor do Vasco da Gama? No mínimo esquisita essa falta de critério. E para encerrar, Vasco e Flamengo no primeiro turno, o Vasco foi derrotado por 2 a 1 e empataria o jogo já no finalzinho da partida. Teve o gol do Germancano que foi anulado por conta de um impedimento do Guilherme Parede, um impedimento ali milimétrico, né, que é aquela linha que, enfim, não dá muito para confiar nessa linha. A CBF já admitiu, por exemplo, que no jogo do São Paulo essa linha foi traçada de forma errada. Nas imagens que tivemos, foi meio inconclusivo se estava impedido ou não o gol do Germancano, se o Parede realmente estava impedido ou não, mas o Rodrigo Guarizo do Amaral estava no VAR e foi ele que chamou também para anular esse gol do Germancano. Então, essa lista aí de lances polêmicos envolvendo Vasco da Gama e Rodrigo Guarizo do Amaral, árbitro de vídeo de São Paulo, levaram o Vasco aí a entrar, reclamar, né, na CBF e pedir para que ele não apite mais os jogos do Vasco da Gama e nem jogos de adversários diretos do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. É guerra de bastidores, né, meu amigo? O campeonato pegando fogo aí na parte final e, enfim, faltando 4 jogos, tem que ficar atento e ficar ligado em todas as circunstâncias. Então tá aí, né? Esse é o árbitro escalado para apitar a partida entre Sport e Vasco no domingo. O árbitro que tem aí um histórico, né,
de erros contra o Vasco da Gama, erros gravíssimos contra o Vasco da Gama, um árbitro que o Vasco já pediu para não apitar, não ser escalado em jogos do Vasco, mas que continua sendo escalado. Eu acho importante trazer esse tipo de vídeo porque a gente vê muito a torcida lá do Sport, às vezes até a torcida do Bahia, dizendo que tem uma operação para o Vasco subir, a operação Sobe Vasco, a operação Salva Vasco, que o Vasco é o time do Rio de Janeiro, então eles querem que o Vasco suba. É importante a gente mostrar que não é bem assim, né? Em 2020, brigando contra eles, o mesmo árbitro que vai apitar o jogo de domingo foi um dos responsáveis diretos aí por prejudicar o Vasco na campanha do rebaixamento em 2020. Então, é ficar de olho aberto, espero que a diretoria do Vasco esteja de olho aberto aí e acompanhe de perto, né, a atuação aí do Rodrigo Juarez do Amaral, que tem, infelizmente, um retrospecto e um histórico ruim contra o Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!